Com a palavra, Vossa Excelência, deputado Luiz Castro. Eu quero saudar de maneira fraterna todos os amigos e amigas focolares, os que aqui fizeram uso da tribuna, saudar meus colegas parlamentares, deputado Zé Ricardo, deputada Conceição, justificar a ausência do deputado Marcelo Ramos, porque ele se encontra em viagem para participar de um congresso nacional de medicina, viajou essa madrugada e não poderia estar presente para não faltar o compromisso que ele assumiu com muita antecedência. E dizer da nossa alegria de poder compartilhar esse momento dos 5 anos em que a gente faz a reflexão sobre Chiara Lubich, e vocês nos dão a possibilidade de parar um pouquinho para refletir e para fazer uma introspecção do que nós fazemos na política e da política. Que a mensagem de Chiara foi muito forte, mas ainda é muito pouco ouvida. A própria Itália hoje passa por uma crise gravíssima que certamente não agradaria a Chiara, por um impasse que surgiu nesse país, com tanto valor cultural e com tanto valor espiritual. Mas, por outro lado, a esperança aí desse novo momento da Igreja, o primeiro Papa que se denomina Francisco, e que traz uma mensagem para todos nós latino-americanos de esperança de que a Igreja se aproxime mais da essência da vida das pessoas, possa dialogar melhor e de forma mais profunda com a vida cotidiana de todos nós, sabendo que uma das principais dificuldades que nós temos hoje na política é que a política foi invadida por valores que não são os valores da política, são os valores de uma sociedade de consumo. Na verdade, já há pensadores, até mesmo capitalistas, que acham que a coisa avançou a um nível tão grande que já se denomina que a política virou uma sociedade de mercado. Mas os políticos não devem se render a essa lógica do mercado. A política não foi concebida para o exercício do poder de certos grupos sobre outros. A política foi concebida para mediar o relacionamento entre todos os grupos da sociedade e permitir que todos tenham direitos, possam prosperar e viver com dignidade. Durante séculos se trabalhou a política permeada por guerras e conflitos. Às vezes imaginamos que nós não vivemos mais esses conflitos violentos como vivemos na Segunda Guerra. A Europa viveu mais do que o Brasil, Estados Unidos. Os conflitos se internalizaram na economia. Os conflitos se internalizaram na sociedade com as drogas. A quantidade de brasileiros que são assassinados, que ultrapassa em muito o número de todos os mortos da guerra do Iraque, nos diz que a guerra está acontecendo sim na nossa sociedade. Jovens que se entregam para as drogas, que são cooptados pelo mundo das drogas, pessoas que elegem como seu Deus supremo ter dinheiro, ganhar dinheiro, o ter o poder do dinheiro, a aparência do dinheiro, a dificuldade que temos com os nossos filhos e os nossos jovens diante de um consumismo desenfreado que esconde a espiritualidade, que tenta soterrar a espiritualidade, que tenta sufocar a espiritualidade. E isso se reflete sim na política. E a Chiara diz, pode e deve ser diferente. Pode e precisa ser diferente. E essa mensagem, deputado Zé Ricardo, deputada Conceição, ela é a mensagem que alimenta a nossa esperança de que a política deve ser instrumento da construção do bem comum. Portanto, lembrar da partida de Chiara há 5 anos, do MPPU, lembrar do esforço que vocês fazem na sociedade, os focolares, para nos mostrar o óbvio ululante que a felicidade não está em eu ter o carro último tipo, em eu morar num apartamento da Ponta Negra. A felicidade é outra coisa, é o reino de Deus vindo ao nosso lar, no nosso coração. Hoje, quando orei o Pai Nosso, eu senti isso muito, quando venha a nós o vosso reino. É uma verdade espiritual interna, e é difícil a gente praticar no dia a dia,
como foi colocado pelo deputado Giordano e foi colocado pela nossa palestrante. Você deixa a fé, deixa o sentimento de fraternidade e aí você vem para o embate do dia a dia. Não é só no parlamento, é numa empresa, onde se você não mostrar determinadas competências, um concorrente vai tomar o seu lugar. Onde você vê, às vezes, pessoas que bajulam serem mais valorizadas do que os que trabalham e se dedicam. No mundo da política, no mundo empresarial, existe isso também. Que valores nós passamos para os nossos filhos? Uma sociedade que trabalha na política, a sociedade brasileira, onde se trabalha mais a cooptação, o fisiologismo do que o mérito. Você ensina, meu filho, estude, seja honesto, mas depois você percebe que se você não tiver uma indicação política, o seu filho não vai ter a possibilidade de alcançar um sucesso. Então nós precisamos refletir, trazer isso para a prática da política, mas o grande problema é que a maioria da nossa classe está sendo eleita dentro dessa lógica. E cada vez está mais difícil vencer eleições com a lógica de Chiara Lubich. Outro dia, um deputado federal, meu amigo, conversava do ambiente no Congresso Nacional, a utopia, o sonho. Hoje eu escrevi, Zé Ricardo, saiu no Jornal Diário, todas as quintas-feiras eu escrevo no 10 Minutos, sai um artigo meu, sobre os sonhos. Políticos que não têm sonhos, pessoas que não têm sonhos. Esta é a essência. Qual é o nosso sonho? Não o sonho, um desejo de consumo. O sonho. Qual o sonho que eu tenho para minha família, para os meus descendentes, para o mundo que eles vão receber? Como é que eu comemoro? Como é que eu confraternizo? Como é que eu trabalho? Como é que eu construo? Tudo isso está na essência do pensamento de Chiara Lubich. E com uma visão ecumênica, deputada Conceição, sem exclusão das outras religiões. Porque se a gente observar Nelson Mandela, 20 e tantos anos numa prisão, e lá ele cresceu espiritualmente e politicamente foi reconhecido para ser o condutor de um momento novo na África do Sul. Aí vamos dizer, mas Nelson Mandela não é católico? Que importa? Ele agiu de maneira cristã, com os valores cristãos, e conduziu a África do Sul, de maneira diferente da Rodésia, para um momento de liberdade para todos, brancos e negros, e não para um momento de vingança contra os brancos que oprimiram os negros. Essas lições são lições que Chiara Lubich sempre coloca nas suas falas. Portanto, nós queremos agradecer e dizer que nós devemos desculpas a Chiara Lubich, porque ainda praticamos muito pouco o que ela nos ensina. Mas, ao mesmo tempo, não podemos perder a esperança, e temos que alimentar a esperança e continuar resistindo, lutando, porque ela o fez no meio de uma guerra, nos escombros da Itália. Nós não estamos numa guerra que dilacera fisicamente as nossas famílias, mas nós vivemos sim uma grande batalha espiritual, e essa batalha representa um desafio diário para cada ser humano que tem um compromisso com a humanidade. Não só com a riqueza da sua casa, com o bem-estar material da sua prole, mas com um sentido espiritual mais profundo, que é o que nos ensina Chiara Lubich. Muito obrigado pela presença dos focolares, por esse momento de luz que vocês nos dão, e dizer que eu, o deputado Zé Ricardo, a deputada Conceição e o deputado Marcelo Ramos, esperamos que outros parlamentares se associem, porque nós precisamos aprender. E muitas vezes nós precisamos nos lembrar de quando começamos na política, dos nossos ideais. Nós precisamos resgatar isso e fazer isso funcionar de maneira mais efetiva no nosso trabalho político. Obrigado, parabéns.